Começando mais um podcast do Estúdio Pirata e hoje a gente vai falar sobre, a gente decidiu isso essa semana, sobre falar o politicamente correto na televisão e na internet. A gente está aqui com, a gente sempre fala quem está aqui participando do podcast hoje, a gente era para ter a participação de São Paulo, mas não teve, vou dar um esporro nele depois. Mas estamos hoje David Jones, eu, o Adriano Arte Pirata, e aí, galera? Bruno, o Mão, e hoje tem a participação do Guilherme, que vai fazer parte do site do Estúdio Pirata também, que é dia 22 que vai sair. E aí, pra quem está se perguntando. Prazer. Guilherme é publicitário, vai participar com a gente aqui, quem sabe depois, em outros também, no site vai estar com a gente. E eu quero começar falando desse assunto, né, sobre o politicamente correto, que a gente, eu acho que tudo está em volta do que a gente vai conversar hoje, em relação à censura, né? Eu fiquei pensando muito isso sobre as coisas que aconteceram durante a semana e o que é a censura, né? Tipo, tudo isso que a gente vê hoje começou há milhões de séculos atrás, quando a Igreja Católica começou a dizimar qualquer outro tipo de religião só porque eles pregavam outras coisas. E foi sendo assim durante toda a história da humanidade, até mais, uma era mais moderna, a ditadura que censurava todos os meios de comunicação. Até se estabelecer isso no mundo inteiro, no mundo inteiro não, mas na maioria dos países, que os estados são livres e a liberdade de expressão é uma das maiores forças da Constituição que tem em todos os lugares do mundo. Menos aqui. Tá lá escrito. O direito humano universal, né? O direito humano universal. Mas exatamente, a questão está na nossa Constituição, e o que a gente está vendo hoje aqui, depois da ditadura, a ditadura morreu e tal, e a liberdade de expressão está aí, e tem um vagabundo que fala o que quer, na maioria das vezes. O que eu vejo hoje não é mais uma censura vinda do governo. O governo parou de encher o saco, pelo menos diretamente, porque o que aconteceu essa semana em relação a Rafinha Bastos não teve nada a ver com o governo. Ele foi censurado pela própria emissora. Acho que é bom explicar, para não ficar datado, né, o que aconteceu, né? Rafinha Bastos, essa semana ou semana passada? Semana passada, no CQC, falou que a Vanessa Camargo era tão gostosa, uma coisa assim, e que ele falou, comeria ela e o bebê junto, que ela tá grávida, né, no momento. Então, tipo, lógico que ele não comeria o bebê. Tipo, ela tá tão gostosa, mesmo assim ele ainda transaria com ela grávida, né? É esse o contexto. Isso deu uma merda, fez com que ele ficasse fora do CQC essa semana e, enfim, todo mundo se movimentando aí rolou, Marco Luque foi pro lado do Ronaldo por causa de publicidade, muito dinheiro envolvido. A Band foi pressionada por publicitários, provavelmente pela publicidade. O marido da Vanessa Camargo. E o marido da Vanessa Camargo é sócio do Ronaldo, né? Da Nine. Isso, da Nine. E aí ele se vê nessa obrigação, de Marco Luque também, que agora está fazendo propaganda, claro. Eu não sei até que ponto ele teve que tomar o lado do Ronaldo, da Claro, para fazer isso, para se manter na publicidade, se manter com o dinheiro, ou até que ponto ele acha realmente que essa piada não foi legal, mas na hora ali ele riu pra caralho, então, né, de qualquer jeito não foi uma ação muito legal ele não ter ficado do lado do colega. E é isso, basicamente é isso, assim, só pra explicar, né, o que tá acontecendo. Que assim, esse podcast não é pra falar do caso Rafinha. A gente vai falar de tudo quanto é coisa relacionada a isso, mas o ponto que eu queria falar, que eu quis levantar, é que hoje a censura que a gente vê tanto na internet quanto na televisão não está partindo mais do governo, que era onde partia, e era na mão grande, né, e aí todo mundo era contra isso. Todo mundo era contra qualquer tipo de censura e liberdade de expressão. Usava o poder do Estado. Usava o poder do Estado para isso. Hoje em dia não. Hoje em dia, pelo menos por enquanto, a gente não vive mais numa ditadura e o governo não está fazendo nada. O Rafinha pode xingar quem ele quiser lá, que o governo não está fazendo nada, vai continuar deixando de xingar. E aí as pessoas mesmo se censuram. Tipo, os próprios comunicadores estão se censurando. Isso é ridículo, isso é uma piada. Né? Eu acho que o cara, o marido lá, Vanessa Camargo, ou não, sei lá, a gente nunca vai saber ao certo de onde partiu isso de verdade, como é que foi a verdade mesmo, a gente nunca vai saber. Mas, porra, é uma piada. Se for uma jogada de marketing... Pode dizer, tudo é possível. Né? A Vanessa Camargo tá meio caída, né? Então, de repente, isso aí. Agora, jogada de marketing aí pra dar um up na carreira dela, né? Porque como cantora... Na realidade eu não acredito nisso, não. Eu acredito que isso é um pouco do reflexo aí da nossa sociedade, um pouco hipócrita, né? Sim. Porque também, por exemplo, a gente pode pegar aí vários programas de humor. Eu acho que o problema foi com quem foi. Então, eu acho que se fosse com qualquer outra pessoa, de pouca expressão, de pouca voz, nada disso teria acontecido. Até porque... financeiro, né? Com certeza. Até porque várias piadas do Pânico na TV são de extremo mau gosto. Do próprio CQC mesmo,
eles fazem algumas piadas que são de mau gosto, mas até aí tudo bem. Agora o problema foi com quem foi e com as pessoas envolvidas. Então eu acho que rola uma hipocrisia também da sociedade. As pessoas têm a mania de falar mal de todo mundo, e acho que isso é mais um rebuliço também, movimenta as redes sociais, acontece alguma coisa, as pessoas agora também, ainda bem, tá? Mas querem postar de alguma forma e normalmente postam falando mal de alguém, então as pessoas adoram isso. Então acho que isso tomou uma proporção até por isso. E eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que se fosse com outra pessoa, assim, de menos expressão, isso daí não seria nem um décimo. Eu também acho que se fosse... Isso jamais aconteceria na Globo. Uma pessoa da Globo falar esse tipo de coisa. Mas se fosse na Globo, não ia acontecer nada também. Sabe? Não, é porque o que acontece, eu lembrando agora, eu lembrei de um artigo que eu vi e de um vídeo do Dennis Lee, há muito tempo atrás, que ele fez falando do humor e o tipo de humor que a gente tem no Brasil, né? E o tipo de humor que as pessoas estão acostumadas. E aí ele fala muito bem, por sinal, na época de ouro do Dennis Lee, e ele falou do humor, ele usou o Anões e Chamas como exemplo, e usou saúde. Obrigado. E usou a Amanda, né? Porque a Amanda é um personagem do Anões e Chamas, que é um site, um canal aqui no YouTube. E a Amanda é um personagem super machista, uma mulher super machista, que faz tudo pro homem e tudo mais. E eles usam uma maneira muito irônica para fazer as piadas deles. E é um humor muito sutil, né? É escrachado para quem tem um QI acima do número da idade, mas tem muita gente burra que não entende o sarcasmo da piada. E aí os caras da Anões e Chamas na época foram processados por um grupo de feministas, né? E isso porque fizeram os vídeos, né, da internet. Isso não foi nada demais, né, comparando com um cara assim. Só que aí eu li um artigo há pouco tempo falando assim, na Globo Pode, que usava as feministas, acho, que escreveram na porta lá do Comedians, que é o clube do Rafinha Bastos, que ele faz piada do estupro, né? Só que ele não faz piada com o estupro, ele faz a piada que, tipo, a mulher é tão feia que se for estuprada tem que agradecer. É um negócio assim, ou você pega essa frase, tira de contexto, põe num jornal, uma coisa séria, aí fica um contexto escroto, fica um negócio, caralho, o cara é um animal, o cara é um retardado. Mas não é bem assim. Tava dentro de um contexto cômico, era uma piada, a pessoa tem que assistir o show. Lógico que se tira do contexto não faz sentido. Só que aí ele usa nesse artigo, ele usa essa parada do Comedians, do Rafinha Bastos, e contra o exemplo da Globo, que são a Janete e a Valéria, lá do Zorro Total, que a mulher é bulinada no meio do metrô, mas tudo bem, é engraçado. E a mulher fala exatamente a mesma coisa: ó, minha filha, aproveita aí que você não pode escolher muito não. E a mulher, tipo, casada e tá sendo bulinada no metrô, e tudo bem. Tipo, na Globo pode fazer piada com mulher bulinada no metrô, sabe? Por quê? Porque é de um jeito escrachado, colorido, ridículo ao extremo. Agora você faz uma coisa um pouco mais sutil, sarcástica no humor, a maioria das pessoas não entende, leva a sério e que se foda, entendeu? Citando esse exemplo, os metroviários já entraram com pedido pra Globo pra retirar esse quadro. É mesmo? Já entraram. O que não falta é a gente pra reclamar, isso sempre vai ter. Né? Tipo assim, cara, se você não acha que você é perfeito, né, fisicamente e mentalmente, se você não é perfeito, que a maioria das pessoas não é, alguém tá falando. Pessoas, né? A maioria das pessoas não são. Tem isso. Agora, se você tem algum defeito, você pode ter certeza que tem algum comediante falando disso. Se for assim, fudeu, ninguém vai poder mais fazer comédia, sabe? Não sei se foi o Rafinha Bastos, se foi o Gentili, ele até falou uma vez no stand-up, cara, ou numa entrevista, não sei onde eu vi, que, meu irmão, no humor alguém tem que se fuder, cara. Não tem graça se você contar uma piada, entendeu? Se fode, e todo mundo terminar feliz pra sempre. Isso aí é conta da carochinha, ou você mano. se fode, alguém se fode. Alguém tem que se fuder, alguém tem que se fuder na história, meu irmão. Tu vai querer o quê? Tu vai querer ouvir que o cara tava andando na rua e tropeçou, mas não caiu, né? Não caiu. Porra, tem que cair, meu irmão. Eu acho assim, o humor, ele tem uma liberdade poética gigantesca pra fazer, sacanear qualquer coisa. Desde que seja engraçado. Pra alguém. Se não for engraçado pra ninguém, né? Aí não tá bom. Você sacanear alguma coisa e não ser engraçado pra ninguém, não é humor, né?
Se for engraçado, mano, tá valendo, sabe? Eu acho que a gente, o exemplo do Anões em Chamas é muito, muito forte, porque praticamente todos os vídeos deles são assim. São com humor sutil pra caralho, sarcástico ao infinito, que 90% das pessoas que vê nem entende o que tá acontecendo ali, como o vlog do Rogério, né, e outras coisas que a gente viu que são míticas, assim. O brasileiro acha que o humor é a zorra total pra salvar a tudo na TV. As pessoas não estão acostumadas com isso. Não estão acostumadas com isso. E aí quando chega uma coisa dessa aqui, porque a gente só tem oportunidade de ver esse tipo de coisa na internet, né? Agora, a gente tá num momento que isso tá acontecendo. Temos o CQC, que surgiu e é totalmente diferente de qualquer outra coisa que a gente já viu no Brasil. E aí tem na internet os anões, tem na internet vários comediantes fazendo coisas diferentes e estão sendo atacados, sabe? As pessoas não dão nem a oportunidade de entender o que está acontecendo. Eles preferem não entender. O negócio da Amanda, cara. Porra, a moça... Sabe, tipo, ela é uma machista, a Amanda. Mas assim, você tá escutando machista, não é que ela é macho, não. Tipo, ela é machista, tipo, o homem é maravilhoso, o homem é perfeito, a mulher tem que se fuder. A história é essa da Amanda. Ela é a escrava do cara. Ela é a escrava do cara, o cara esculacha ela e ela tá achando tudo bem. A Amanda é assim. O manual dela tem que tomar tapa na cara. E a Amanda, pra mim, cara, é um dos mais descarados que a comédia, entendeu? E o povo fica puto. Pois é. Sabe? Não, outra coisa também, em relação a mais censura, mais do que humor. Atualmente tá rolando a propaganda da Gisele Bündchen, que ela vira e fala o certo e o errado lá na propaganda de lingerie. Que ela fala, bati seu carro, meu amor. Só que ela tá vestida com uma roupa e tal. Aí aparece do lado assim, errado. Aí depois aparece ela de lingerie e aí aparece, bati seu carro. Aí aparece, certo. Esse é o jeito certo de fazer. Isso assim, tem humor, é divertido e tal. E aí as feministas já ficaram putas. Já não, tem que tirar essa porra porque traz a mulher como objeto e o cacete... Caralho, pra mim, na boa, pra mim isso é muito mais zoando o cara do que zoando a mulher. Sim. Isso é mais zoando o cara. Tipo, o cara se fode, estoura o cartão de crédito dele, isso aqui, mas só a mulher aparecer de lingerie que ele o cara é trouxa, porque é isso, é meio homem é burro mesmo, homem vai atrás da mulher que é bonita, aí que se foda, né? Tipo, não importa o que você faz. Se tu aparecer gostosinha, tá tranquilo. E aí as mulheres vão e ficam putas, estão querendo tirar propaganda do ar. Caraca, porra, é genial. É muito boa a propaganda, é muito rápida e explica bem o que é, usa a sua beleza, né? Um negócio desse. Exatamente. Cara, os caras vendem lingerie, irmão. Vocês querem que faça propaganda de quê? Vou fazendo o quê? Né? Tipo, não pode vender? Não pode? Ou é proibido vender lingerie? Pode vender, pode? Não, pode então, fazer publicidade? Querem que faça aquele comercial que todo mundo já está acostumado também. Aparece uma modelinho, um precinho, um varejinho e tá tudo certo. Eu acho que as pessoas querem isso. Acho que o diferente também às vezes incomoda, e eu acho que o humor do Rafinha Bastos, sim, citando novamente o caso, é um humor diferente. O cara é um cara diferenciado, então às vezes incomoda as pessoas e as pessoas, por não estarem acostumadas, elas querem fazer alguma coisa para tentar parar, mas não vai parar porque a internet está aí, o cara é muito maior que o CQC, na minha opinião, e não vai parar, cara. Tanto é que ele já deu a resposta na internet no dia seguinte, à altura, e, porra, milhões de acessos, e não vai parar. Rafinha Bastos é isso aí, ele tem lugar em qualquer lugar, e se não tiver lugar, ele vai fazer o lugar dele, já fez, e é isso aí. Bom seria se ele retornasse e pedisse demissão ao vivo. Ia ser foda. Só que eu acho que porque o que acontece? Tipo, ele tem um outro programa pra manter. Não, ele tem outro programa e assim, maluco, não tem outro lugar pra ele estar na televisão senão o CQC. Tipo, o problema dele é esse, ele vai pra onde? Ele tem pra qualquer lugar que ele quiser, só que ele vai querer, tipo, o CQC é o único lugar que ele quer. Ou ele se largar o CQC pra largar a televisão, né? E viver só na internet. Cara, o Rafinha é um cara que... Se bem que o Silvio Santos é meio despirocado das ideias, meu irmão. De repente, o jeito que Silvio Santos bota até ele num quadro maluco daquele. Dá uma alavancada, né? Eu não duvido nada, cara. Silvio Santos fala merda pra caralho. E eu gosto, deixando bem claro. Eu sou fã pra caralho de Silvio Santos. Eu vejo às vezes o programa dele porque... Cara, o velho tá muito louco, cara. O velho tá muito foda e eu gosto dele pra caralho. E eu não duvido nada que depois eu... Mas é um negócio escrachado, entendeu? É esse negócio, tipo, são tipos de humor.
esse humor aceito é o humor escrachado dele. Oi, mas você é bicha. Ei, você tem ensino fundamental? Você tipo, escolhemos sério pessoas, né? É sério. Só que é de um jeito tão escroto que, é humor. Ou então, esse cara tá doido mesmo. Ou então, pô, o cara é o Silvio Santos, meu irmão. Pera aí, vou falar o quê? O cara é o Silvio Santos. Até porque quem que vai parar ele, né? Ele é o dono da porra toda, né? Ele vai fazer o que quiser. Assim, também no caso da Ravi, eu também acho que cedo ou tarde algo desse tipo, porque o que o cara tá fazendo? Ele é um dos poucos aí que tá na televisão e tá mais forte na internet. A Band dá essa liberdade para todos os do CQC, eles têm coisas na internet em todas as mídias. O Rafinha faz vídeo toda hora, ele participa de vídeos toda hora, ele ataca tudo dentro da internet, muito mais do que o CQC. O CQC ele faz mínimo comparado com o que ele tem na internet, tanto no Twitter quanto qualquer outra coisa. E eu tenho certeza que isso já está incomodando muita gente. Então por isso que qualquer coisa que o Rafinha fale que tem a vírgula para tentar fuder com ele, eles vão tentar fazer. E a Band é uma emissora pequena, né, comparado com Globo e afins. Que tem o rabo preso. Tem rabo preso pra caralho. Não só rabo preso, né, em questão ali de redes, mas fiscais e do governo também. Tem muita coisa envolvida, né, cara? Muita coisa envolvida. O CQC tá acabando com a audiência de qualquer coisa que tenha no horário deles. Sabe? Isso, a Globo... É o share, né? A Globo reina sempre, mas é o share. O tipo de público que o CQC consegue atingir naquele horário é o público que está consumindo hoje em dia. Então é um programa que está no top do horário da segunda-feira, depois da novela da Globo. E não só o CQC, cara, porque os outros que saíram do CQC para fazer programa, vamos supor, a Liga também tem uma audiência sinistra. E o programa do Gentili agora à tarde tá tão foda que a Bandeirantes vai botar todos os dias da semana. Tipo assim... Pô, os caras conseguiram pra caramba o lugar deles. Ele provavelmente sairá do CQC. Ele provavelmente sairá. O Marco Luque que não, né? O formigueiro. Mas esse é um negócio, tipo... Porque ele quis manter uma fórmula, né? Esse é o problema. Tipo, o Rafinha fez um programa, porra, super também diferente, ousado pra caralho. Os caras... Não, tudo bem. Eu sou repórter. Mas assim, é ousado, de uma certa forma. Os assuntos que eles abordam, as coisas que eles vão atrás... E é interessante. E uma coisa diferente de Profissão Repórter, realmente tem semelhanças. Mas a diferença que eu acho é que na Liga, eles falam o que eles pensam, da opinião deles. Tipo, o Rafinha, quando eu vi um do cigarro, mano, que ele esculhambou o cigarro e quem fuma, as merda que é o caralho. Uma coisa que jamais aconteceu na Globo. Você vê que tem muito mais liberdade. Se no Profissão Repórter os caras vão atrás das coisas, você sente... Tipo, qualquer coisa que você sente mais humana na Globo, você já fica, pô, maneiro, né? Porque... são ali estagiários ou tudo mais. Agora... Mas ainda assim é quadrado, né? Ainda assim você vê que tudo que eles fazem passa por uma edição muito bem pensada. Será que o patrocinador vai ficar puto com isso aqui? Será que totalmente manipulado. Então eles ficam meio assim, mas agora enfim, aí a Liga foi uma coisa diferente pro que tinha na Band. E também o programa do Gentili é uma coisa diferente aqui no Brasil. Não tem um David Letterman. Enquanto lá tem uns 15. É o objetivo dele, né? Trazer esse tipo de produção e humor pra cá. Pois trazer um humor assim dinâmico, com blocos, com as coisas que estão acontecendo agora, traz os caras, faz... E improvisar, né, cara? Porque, tipo assim, eu gosto muito do Jô, sempre gostei a vida inteira. Então ele tá aí com 1 milhão de anos escondido lá na Globo, sabe Deus que horas. Mas mesmo ele ele se esforça pra fazer a coisa parecer natural, mas maluco, as perguntas já estão feitas também. Exato. Tá tudo lá escrito na frente dele. Alguém pergunta, tipo, alguém faz uma entrevista antes com o cara e dá aqui, Jô, essas perguntas são boas pra você fazer. Justamente. Pesquisa do cara. Lá quando foi o PC avisa pra pessoa, ele sabe disso tudo de você, ele pode perguntar alguma coisa disso. Ele vai receber essa informação e aí ele vai falar o que ele vai perguntar pra você. Sem contar a cota dos globais que tem que ir lá e ele tem que forçar aquela entrevista e ele acaba com o humor dele e ele acaba esculhambando um convidado interessante porque ele tá de mau humor. É isso mesmo. Pô, qual foi o que a gente viu, cara? Qual deles? Foi Deus. O criador? Caraca, decepção. Muito mal aproveitado. Caraca, o cara é Deus, maluco. Calma aí, rapidinho. É só pra deixar claro que a gente tá falando
é o Twitter o criador. O cara faz o Twitter de Deus, o cara que é o administrador desse Twitter foi no jogo. E não é só isso, ele é o dono do saque divino, né? Na verdade surgiu primeiro o saque divino e depois veio o criador no Twitter. Ui, qual foi o negócio que ele fez, cara, que a gente não sabia nem que foi ele tem também uma marketing de guerrilha, que ele fez o bagulho do Vasco, da tatuagem. Fez a promoção do Vasco. Mas isso é o menos importante, assim, né? O bagulho era falar da internet. Outra coisa, aproveitando também o tema, seria um cara que com certeza é um cara que possivelmente tem várias críticas aí, várias pessoas aí de igrejas, denominações aí que com certeza deve incomodar muito ele. E cara, ele faz um humor diferenciado e fantástico. Não, uma ideia fantástica. O criador é algo que eu nunca vi no mundo. Eu nunca vi ninguém no mundo fazer esse tipo de coisa que o criador faz. Muito bom. Fingir que é Deus daquele jeito. É muito bom. É o Deus mais ateu que existe. O saque divino dele, não sei se vocês já entraram lá para ver as perguntas, é muito bom. Eu conheci antes do Twitter, antes dele surgir no Twitter também, e é muito bom, assim, as perguntas, a forma como ele responde, o cara Mas é isso. Se for ele sozinho, ele é um gênio, se for uma equipe, é uma boa Posso equipe. fazer um comentário aqui pra cortar mais rapidinho? Pode. Vamos parar de falar do criador aí, porque daqui a pouco vão falar que a gente tá falando mal do criador, que nem aconteceu com o Chico Rezende. É melhor a gente parar, a gente fala bem dos caras e eu acho que ele tá botando ao contrário. Mas tudo bem. Mas enfim. Aí o negócio que eu... Isso foi uma decepção grande, o criador ter ido lá e ter sido muito mal aproveitado. Muito mal aproveitado. Mas é uma coisa assim, uma diferença que eu vejo muito na TV e na internet, é que, por exemplo, se esse cara tivesse um bloco de 5 minutos em qualquer programa aí de TV, criador, fudeu. Ele tá fudido e recebeu uns 30 mil processos na hora. Mas a diferença é por quê? Porque na internet o conteúdo é achado, né? Na TV o conteúdo é imposto. Né? As pessoas estão acostumadas a ter TV ligada e as pessoas vão tacando as coisas lá. E na internet você meio que tem que achar as coisas. Ah, achei isso aqui, gostei. Ah, saco divino, não tô a fim de ver, não vê. Então quem segue o cara já sabe o que ele faz e gosta, e vai atrás. Né? Tipo, ninguém vai acessar o site do Testosterona e achar maneiro uma feminista. Vai tipo, eu acesso todo dia do Testosterona. Não faz sentido, lógico que não. Né? Mas quando entender o personagem fica até legal, cara. Não, lógico, para feminista não entende porra nenhuma. Fala aí. Mas sobre essa questão da Globo e as entrevistas do Jô e tudo mais, existe uma estratégia dentro da Globo em minar o crescimento da internet brasileira. Sim, de produção para a internet. Então, você vê todas as entrevistas que foram feitas pelo Jô Soares ou no Faustão, seja onde for, de pessoas que produzem conteúdo só para a internet. Vê como é que o Mr. Gui também foi apresentado no Fantástico. Quais foram os vídeos que ele produziu e que o Fantástico colocou pra você ver. O canal dele produz coisa muito melhor do que ele mostrou no Fantástico. A entrevista do PC Esqueira foi péssima. A entrevista do Felipe Neto foi péssima. A participação dos vloggers, youtubers lá na MTV, naquele debate que eles fizeram, foi ridículo. Vale lembrar que a MTV é da Editora Abril, a Editora Abril é do Grupo Globo, então dá na mesma. Então, é isso, a Globo está tentando de todas as maneiras manter a audiência dela quadrada lá, presa, fechadinha na novela, isso, e não deixar as pessoas saírem. Né? Estão cavando pra cova. Pois é, eu acho que a Globo já tinha que ter aberto a programação dela para a internet. Ela está ganhando muito mais em cifras mesmo, né? Não só em controle do mercado. Eu acho que talvez ela dominaria mais o mercado ainda se ela fizesse isso. E a Globo, parece que os caras não entendem, então não tem computador, não tem internet, eu não sei. Porque, por exemplo, Valéria Janete aí, que é o bloco do Zorro Total, que está fazendo um maior sucesso aí, retumbante aí, tá fazendo um sucesso absurdo. Eles acham que não colocar o vídeo na internet vai impedir dele ir pra internet? Toda semana tá a porra do vídeo lá na página principal, que algum aleatório botou. E era muito mais maneiro se eles colocassem aquilo ali pra eles, supondo no site da Globo lá. Não, pode ser entendeu? Pode ser pelo próprio YouTube. Não, tudo bem, mas vamos botar que ele queira botar no site. Colocaria no site, divulgaria o material deles também pra web, entendeu? Porque nem sempre a pessoa tá em casa pra ver aquele programa. Sábado à noite, então. Isso aí, sábado à noite. E uma coisa também que eles acham, cara, eles querem investir só na televisão. Cara, Valéria Janete daqui a um ano, na moral, não vai existir mais. Daqui a um mês. Não vai existir, entendeu? Antes era aquele, olha a faca, depois era o Já e o outro era não sei quem, e todos acabam, cara. Entendeu? Os caras, em vez de tentar maximizar
expandir a parada deles, entendeu? Mas, cara, o foda é que a Globo, ela tem a mesma mentalidade, eu acho que eu consigo fazer um paralelo, da indústria fonográfica, há um tempo atrás. Que eles se prendem àquilo, não, a gente não pode deixar isso crescer, porque senão a gente vai perder. Ao invés de fazer com que tudo seja uma coisa só e ele continue o monopólio. Que a Globo já tá, tipo, 60 passos na frente de todo mundo pela audiência que tem. Então, se entrar na internet, né, de fato, botar lá, opa, eu sou o William Bonner e embaixo tá escrito Real da Bonner, né? Quando eu vi isso acontecer, meu irmão, o que é isso, cara? O caralho, é sem noção, tipo, é aquilo que a gente também discute às vezes aqui, tipo, o Rafinha Bastos é muito relevante na internet, mas imagina se ele não estivesse na TV, os vídeos que ele fez essa semana não iam ser relevantes, sabe? Não ia ter, tipo, se ele fez essa piada no show, deu não sei o que, ele vai fazer, tá bom, não ia ser tão relevante, sim, sabe? A graça é essa mesclagem, é ter os dois. É convergência. Exatamente, sabe? Eu acho que a gente, tirando o CQC e a Liga e tal, que não conta, mas a gente vê que todo conteúdo que passa qualquer canal, em qualquer momento do dia, é politicamente correto. Os caras não podem falar um palavrão, não pode falar uma vírgula fora do lugar, não pode falar mal de ninguém, todo mundo é bonito, todo mundo é lindo, todo mundo é rico, todo mundo é talentoso, e isso não existe. Isso não existe. E aí, a internet tem pra provar, né? Exatamente. Então, e na internet a coisa é completamente diferente. No CQC e tal, eles são totalmente politicamente incorretos e tal. O Pânico também só que é aquela coisa palhaço... O Pânico é o Orkut da televisão. É isso aí, é o Orkut da comédia. É o Orkut da comédia, pronto. Tipo isso. E aí a gente vai pra internet e vê onde tudo é diferente, onde tudo devia ser diferente. Porque eu falo muito dos Anões em Chamas, que... Cara, quem não conhece, procura canal Anões em Chamas aí no YouTube, senão eu vou ficar falando aqui 2 horas sobre os Anões em Chamas. Eles voltaram pro YouTube na marra, mas voltaram. Mas nunca deveria ter saído, né? Nunca deveria ter saído, diga-se de passagem. Os caras, eles têm um talento, o Ian, que é o roteirista, ele tem um talento, um dos raros que a gente viu no Brasil, um humor genial, humor fantástico, e eu falo, eles com são... visão pra linguagem da internet, né? Sensacional. O cara é tão diferente, mas faz muito esforço pra ser igual, sabe? Ele quer ir pra televisão, quer fazer aquelas coisas na televisão, ele devia esquecer a televisão, cara. Ou então esperar que... Igual o Facebook... O Mark Zuckerberg, o Sean, como é que é o nome? Sean Parker, né? O Sean Parker falava pro Mark, você não tem que ir atrás de publicidade, tem que esperar que elas venham até você. É isso que nós devia fazer, porque você não tá de chegar. E se eu chegasse, foda-se. Os caras têm um talento absurdo, fazem um conteúdo que não existe no Brasil. E não existe canal de YouTube no mundo. Eu do canal de YouTube no mundo fazer o que a senhora faz. Esse tipo de humor. Esse tipo de humor não tem. E esse tipo de qualidade. Além do humor ser bom, os caras têm. Os atores bons, tem a direção foda, tem o roteiro absurdo, tem câmeras insanas. E os caras tá tudo pronto, né? Mas não, eles fazem questão de ser iguais, sabe? Você tá na internet, você tá no YouTube, você pode falar o palavrão que você quiser, a hora que você quiser, como você quiser. Você não precisa ver o episódio House e o House ser o cara mais filha da puta do mundo e não falar um palavrão. Tá ligado? Pô, feio. Em 8 anos de série ele não me fala um palavrão. Pô, se o House fosse da HBO, foi o que eu falei, irmão. Destruir. Ele tava operando pelado. Entendeu? O House da HBO operava pelado. Esse é o tipo de coisa que a gente tá no momento, cara, que a internet a gente não tem que falar. Aqui a gente já falou 400 palavrões e vai continuar falando. Foda-se, aí mais um. A gente tá aqui, cara, pra compartilhar as coisas. Dentro da internet dá pra compartilhar as coisas. Pessoas falam palavrão, falam gíria, conversam de maneiras diferentes. Vagabundo, tem gente feia, se vocês não acreditam, tem muita gente feia no mundo, mano. A novela não tem palavrão também, não, cara. Tudo, cara, tá de sacanagem, Adriano. É engraçadão, né? Você vê lá um assassino, o cara matou todo mundo, é estuprador, e caramba, vem aqui, sua cadela. Seu mau caráter. Sua traquinas. Boboca. Sua boboca, velho. Porra, ridículo. E assim, a gente entende que a televisão é politicamente correta, não tem como sair disso. Agora, eu pelo menos, tento fazer um combate a isso na internet. Pelo menos... que eu possa alcançar do meu poder, entendeu? Qualquer momento que eu vejo alguma viadagem dessa de vlog e afins fazendo coisas politicamente corretas já me irrita, porque não tem que ser. Porque o que acontece? A gente vê gente em vídeos não falando palavrão nenhum, sendo totalmente correto isso aqui. Às vezes a pessoa é assim, difícil, ainda mais sendo jovem, mas às vezes e dá pra gente saber quem é quem não é, aqui a gente conhecendo as pessoas. Só que tem gente que faz isso de propósito, entende? E aí não dá. Esse tipo de forçação de barra que a gente vê na televisão o dia inteiro durante 50 anos da vida de todo mundo que tem aí, que é assim e nunca vai mudar,
Quer dizer, na verdade, eu não sei em que momento que aconteceu, porque outro dia a gente assistiu uns vídeos da TV Pirata, falecida TV Pirata lá na época. Não dá pra acreditar que passava na Globo, sabe? Era umas coisas... Naquela época, década de 80, comecinho da década de 90, tinha TV Pirata, tinha o próprio Jô Soares, tinha o Chacrinha também, que ele falava muita besteira. Faustão o também. Chico Anísio, mas o Chico Anísio entrava mais numa linha muito mais sutil, assim. Era uma coisa... Mais intelectual. Mais ou menos. Era uma coisa mais... como é que você falou? Escrachada, mas pouco crítica, no caso dele. Mas naquela época, dos Trapalhões, enfim, se eles vivessem hoje em dia, se surgissem hoje em dia, talvez a Globo não produziria esse tipo de coisa. O público atacaria esse tipo de coisa, então eu acho que é exatamente isso. Até falei já isso hoje. A censura que a gente vive hoje em dia é uma censura que é bem diferente da censura que teve na ditadura. Aquela censura, ela provocava as pessoas, ela instigava as pessoas a criar, a ir em busca de burlar aquela censura, crescer e tal. Essa censura não, ela provoca, faz com que as pessoas se fechem, com que as pessoas não criem, que as pessoas tenham medo, porque é o tipo de censura que vai mexer no bolso dela. Que é, por exemplo, citando novamente o caso do Rafinha Bastos. A Band só tirou o cara do ar, se não for jogada de marketing, tirou o cara do ar porque as empresas de publicidade ameaçaram mexer no bolso dela. Ou seja, é o tipo de censura que vai mexer com a comida do cara. Dinheiro, queira ou queira, é comida, então vai mexer com isso. E aí vai fazer com que as pessoas não pensem e cada vez mais... não sei onde a gente pode chegar nesse ponto, assim, esse tipo de repressão que está acontecendo, assim. Eu acho que é por isso que a gente não pode deixar isso alcançar a internet. É o que eu digo, por exemplo, o Mão. O canal do Mão, ele é completamente diferente do que a gente faz. É isso que eu estou dizendo, tipo, ele é um alienígena e tal, aquela história, e tipo, não tem por que falar palavrão, ficar fazendo isso, não faz sentido nenhum, não tá dentro do contexto do negócio. Você falou? Então, tá vendo? Até aí vai. Não, mas eu tenho uma coisa, meu irmão. Veio pra terra tem que aprender. Eu tenho um vídeo que eu fiz, eu tenho uma brincadeira com as histórias de corrente aí que tava surgindo no ano passado, que era o vídeo do Vai Tomar no Cu, a ideia era pra ser a última corrente, que tava surgindo um monte de história assim. Mas ninguém das pessoas que eu indiquei conseguiu entender a ideia e tal, e não tocaram pra frente. O tal do o Vitinho e mais uma outra menina não fizeram. O Sacripanta mandou, mas a galera que ele indicou também não foi. Mas enfim, eu fiz também falando palavrão, mandando todo mundo tomar no cu e tal. Coisa pra você entender, o Mão, cara, é um cara que realmente não fala palavrão normalmente, é um maluco que não é carioca, né, que a gente que carioca tudo, né? Porra, somos bandidos. Tudo band, né? Então, o Mão não é, mas ele é assim. Agora, uma coisa que vê se vocês conseguem entender, vê se vocês concordam. O Felipe Neto fala palavrão pra caralho no vídeo dele, mas ele é extremamente, muito politicamente correto. Que os palavrões dele são tudo fake. É tudo pra forçar a barra, tudo pra... Porque... Eu acho que ele usa o palavrão como ênfase, sabe? Deve ser essa porra. Pra dar ênfase naquilo, tá ligado? Acento. Ele fala uma babaquice, entendeu? Porra! Nossa, o Felipe Neto falou um bagulho muito foda. Ele é muito rebelde, mano. Ele falou porra. Puta que pariu, né? Também pelo público dele. Aí a gente vê, né, cara, tipo, o que a gente tem hoje nos que são maiores dentro do YouTube. Tipo, a gente vê o rei do politicamente correto, que é o Caio Moura, né? Tipo, ele faz o vídeo dele no propósito de ser, ele nunca vai fazer. Moleque, o último vídeo dele, ele fala 500 vezes seguida, vai tomar no cu, filho da puta do caralho. 50 vezes seguida, sabe? Mas ele faz muito em forma de protesto em muitos aspectos, né? Ele também deve estar de saco cheio disso, né? Pelo que a gente pouco conhece dele, ele também deve ter saco cheio dessas coisas. Cara, a gente não tá protegendo ninguém, falando que ninguém é bom, eu tô dizendo um posicionamento que eu acho que ele tem, né? E não só ele lá, a gente tem o Vagazord com 200 mil inscritos também, que é outro que quer que todo mundo vá tomar no cu e foda-se, né? E a gente vê que esse tipo de conteúdo tem muito acesso, tem muita... É muito... As pessoas se relacionam, se identificam. Tá todo mundo meio de saco cheio dessa porra, na escola, né? Não, você não pode falar palavrão na escola. Aí em casa você chega, sua mãe fala que você não pode falar palavrão também. Aí você vai pro seu trabalho, você também não pode falar porra de palavrão. Aí chega um monte de cara na internet falando, vai tomar no cu, seus viados, você não sei o que, não sei o que lá. Ele tá falando por mim, não sei o que. A gente já tá, a sociedade crescente está no momento
de prisão, né? De opinião. Né? A escola não permite, a escola hoje em dia não permite que a gente tenha uma opinião. A escola nunca, desde a sua formação, não muda. Ela continua a mesma coisa, todo mundo sentado um atrás do outro, tem que obedecer, tem que pedir para sair, tem que fazer o caralho. E isso condiciona a gente a ser lá. Chega em casa e vê novela, fudeu. Aí a novela é tipo. É uma. Por isso que só tem gente bonita, né? Porque você vê tipo, o dia inteiro só gente feia, só gente escrota, aí você vai e tem bando de gente boa, cara bonita, aí você vê a casa da novela, cara. A casa da novela tem a porta, na casa da mulher aí, que deve valer mais que esse apartamento. A favela da novela é melhor que minha casa? Porra, a favela da novela tem tipo 2 andares, um puxadinho, tem tudo lá. Não que na vida real não seja assim, né? A gente viu o complexo alemão, os caras com as casas. Enfim, é só o traficante, né? É só o autónomo da parada, né? Pô, mas no YouTube nego fala que a gente também na Band? Fala que a gente tem arma aqui escondida. Essa gente fuzil do outro lado. E aí a gente vive nesse momento que ninguém pode dizer nada, ninguém pode falar nada, aí não pode falar nada pros outros, não pode falar nada no trabalho, não pode falar nada na faculdade, não pode falar nada na escola, nem pros pais, nem pra ninguém. E a TV reflete exatamente isso. A TV também não pode falar nada. E eu não entendo, tipo, a publicidade só aceitaria ligar o produto a pessoas que não falam palavrão? Eu não entendo qual é a lógica disso, sabe? Eu não acho que faz sentido. Eu entendo. Vou ligar, botar a Sandy que não bebe pra fazer propaganda de cerveja. Isso aí é uma jogada de marketing. Sim, que é isso que eles querem fazer, pô. É isso que eles querem fazer. Eles querem botar gente bonita, entendeu? Gente culta e o caralho pra valorizar o produto, como se, tipo, só pessoas daquele tipo ali que podem utilizar aquele tipo de produto. Aí chega o Ronaldo, trepa com 3 travestis e é garoto propaganda, claro. Aí pode, aí vale. Aí tudo bem. Aí vai, né? Não, ele não trepou com 3, cara. Não foi? Não, depois de 4 horas ele percebeu que era através e foi embora. Entendi. Ele foi embora, pô. Foi mal, cara. Aí, assim, a gente tá discutindo também muitas coisas em relação à opinião, né? Assim, o Cauê Moura, citando de novo exemplo, ele faz vídeos ele fez alguns vídeos falando de religião, porque ele é ateu e odeia religião no geral, todas, mas sempre o alvo, também quando eu reclamo de religião, o alvo sempre é a Igreja Católica, né? Que foi um dos maiores maus que a humanidade já teve, foi a Igreja Católica, e não vou matar por causa disso e tal. Se você escutou o que eu falei e está reclamando, é porque você não sabe da história da Igreja Católica. Mas tudo bem, ele reclama muito e fala assim, ele não diz, quer dizer, às vezes ele até diz, se você segue essa igreja, você é um imbecil, ele fala isso. Mesmo a sua opinião dele, ele pode dizer o que quiser. Você se sentir ofendido, o problema é seu. O cara pode falar o que ele quiser, você também pode, até porque os caras vão e querem matar ele lá nos comentários, né? Tipo, a gente tá na nossa Constituição, a maioria que está escutando aqui ou não, nunca pegou a Constituição brasileira, abriu e leu para ver o que tá, e a liberdade de expressão é um dos primeiros artigos lá. Eu acho que as pessoas estão tão desacostumadas em terem seus direitos respeitados que acabam não tendo o seu próprio, valorizando o seu próprio direito, entendeu? Acho que hoje as pessoas têm voz e não sabem utilizar dessa voz de uma forma construtiva para a sociedade. Acho que a hora que as pessoas se atentarem para usar a voz que elas têm hoje para combater a corrupção, porque acho que a gente vai conseguir mudar um pouquinho aí o Brasil, que o pessoal reclama tanto, mas o que eu posso fazer para mudar? Você pode fazer muita coisa. Eu acho que é só você ser autêntico e as pessoas saberem usar a liberdade que vocês têm hoje numa causa justa, não ficar se incomodando com uma piada do Rafinha Bastos na TV. Eu acho que é mais ou menos isso. Não, o cara usa a liberdade dele, entendeu? Pra xingar no Twitter ou mudar a imagenzinha do Facebook. Exatamente. Entendeu? O cara, tanta coisa que o cara pode fazer, uma idiotice tremenda de... vou mudar o mundo trocando a imagem, botando um desenho numa corrente pelo bem. Puta que Essa coisa do Rafinha, pra mim, foi uma das coisas mais anticonstitucionais que eu já vi, assim. E não foi a ver com o governo, tá ligado? Porque, tipo, se chega lá o Rafinha faz uma piada escrota e a galera, as feministas lá, as mulheres acusadas lá que foram estupradas, não gostaram. Aí foram lá e exerceram o direito delas de liberdade de expressão e vão pichar, vai fazer o caralho, né? Vandalismo, tudo bem, fizeram até demais, mas quer protestar? Rafinha é um escroto. Também é o
o direito delas. Sim, todo direito. Esse é o direito. Se a Vanessa quisesse pegar, dar uma declaração no horário nobre, pagar 3 milhões lá pra falar, a Rafinha Bastos vai tomar no cu, ela ia ter lá o direito dela. Não na Globo. Não na Globo. Não na Globo, obviamente. Não em muitos lugares, mas entendendo a coisa. O direito dela de não gostar, o direito dela de querer xingar muito no Twitter, ela tem esse direito, né? Agora, chegar ao ponto de você censurar, literalmente, tirar a pessoa do ar por causa de uma coisa que ela falou, é o limite, assim, que eu não via há um tempo, assim, por causa de uma piada, tá ligado? Porque uma coisa que eu e Bruno vimos há um tempo atrás um programa do Jô Soares que eu fiquei impressionado com a história que acontece. A maioria não vai conhecer aqui, eu acredito que nem quem está aqui sabe dessa história, mas a gente mora em frente a uma rua que chama Dom Helder Câmara, que era a antiga Avenida Suburbana. E Dom Helder Câmara, quando mudou o nome da rua, eu nem sabia quem era Dom Helder Câmara. E aí eu fui ver, eu vi esse programa do jogo por acaso, e tinha uma mulher que estava escrevendo o livro da biografia do Dom Helder Câmara. O que era Dom Helder Câmara? O Dom Helder Câmara era um bispo, lá, padre, sei lá o que, de algum lugar aí do Brasil, que pregava contra a ditadura. O cara era muito influente e poderoso onde ele vivia, na parte do clero. O cara é extremamente inteligente. E qual era o plano dele? Instruir as pessoas. Ele queria instruir as pessoas para entenderem que a ditadura era errada e fazer um movimento contra isso. Só que o que a ditadura fazia na época? Com jornalistas, principalmente. Pegava lá, pegava, matava, pegava, torturava, fazia uma coisa dessa. Ele estava inalcançável. Não dava pra fazer isso com ele, na época. Não dava para alcançar o cara desse jeito. Porque ele era muito influente, ele era muito forte lá onde ele ficava. E ele era da igreja. Então não dava pra mexer. Virar um Marte, né? Não, ia dar merda. Então, olha o que a ditadura fez. Em vez de atacar ele, que os militares são extremamente inteligentes. Alguém acha que os caras só iam lá e ficar matando os outros, vocês não sabem de nada. Os caras são muito inteligentes. O que eles pensaram? A gente não pode atacar ele, a gente não pode matar ele, a gente não pode fazer nada com ele. O que eles fizeram? Eles obrigaram todos os meios de comunicação, porque isso eles faziam na época, televisão, jornal e tal, simplesmente não podia mencionar o cara. Era fingir que ele não existia. E funcionou por 15 anos. Ele sumiu. Ele não conseguia chegar em lugar mais nenhum, porque ele não tinha mais como. A ditadura fez ele fez uma queima de arquivo com o cara sem fazer. Exilou ele no Brasil. Exilou ele no Brasil, foi isso que ele fez. Nenhum meio de comunicação podia fazer ele, mencionar ele, nem falar bem, nem falar mal. Não podia. E o cara perdeu tudo que ele tinha por causa disso. Porque os caras todos são foda pra caralho. E quando acabou a ditadura, ele já tava muito velho. E aí já foi, entendeu? Esse tipo de coisa a gente não tem mais. Pelo menos por enquanto. Não tem ninguém que tem esse poder, até porque com a internet agora é isso. Na época que tivesse internet, o Dom Helder ia bombar. Mas hoje do Dom Helder. O Twitter do Dom Helder, mano, essa é bolada. E a gente... Então, isso que o Rafinha... Eu achei muito foda o que o Rafinha fez. Tipo, ele foi afastar o CQC... E ele ligou o foda-se, ele foi no Twitter, botou parada. Já é o segundo dia seguido que ele bota vídeo sacaneando essa parada. Ele não parou, ele não se omitiu, ele não se escondeu. Sabe? O que a maioria faria, um negócio desses. Marco Luque. E não só ele, como vários outros, sabe? Tem muita gente que já aconteceu esse processo e ficou quieto. Tipo, o dia que deu a merda, que o Rafinha saiu, e no dia do CQC, segunda-feira, ele não falou nada no Twitter. Nada. E chegou no final do dia, pra quem não viu isso, se você não tem Twitter e não viu e mora na bolha... durante o final do Twitter ele postou, a única coisa que ele postou no dia, ele falou assim, como é que ele falou? Olha como eu tô mal. Ele mandou 3 fotos dele com várias mulheres e tal. Eu vi. Só isso o dia e fudeu, virou TT, os caralho. E aí no dia seguinte ele deu uma entrevista pro IG, vocês viram isso? A entrevista que ele deu pro IG? Ele falou assim, cansei de silêncio, deu uma entrevista pro IG, ele mandou no Twitter. E aí mandou o link, a entrevista do Twitter era assim, o cara, isso é sério, o cara do IG perguntou as paradas, o cara do IG perguntava a parada pra ele. Rafinha, como é que você está se sentindo com essa coisa de se afastar do CQC? A resposta do Rafinha. Primeiro você pega 1 quilo de farinha, bota dentro de uma tigela, mistura com 2 ovos. Aí a próxima pergunta. Você acha que o Marcel Tais e o Marco Luque estão de acordo com você? Algo assim, não estou achando... Aí ele... Depois você bota água, mistura, bota o fermento, não sei o que. Ele foi fazendo, cada pergunta, ele foi botando uma pedaço de receita do bolo. E aí no final, quando ele já tinha terminado o bolo, e aí teve mais uma pergunta do IG, e aí a única coisa que ele fala foi: delicie-se com seus amigos. Acabou, mais nada. Muito bom. E aí depois, ontem, ele mandou 2 vídeos em parceria com o Jacaré Banguela, que é um dos grandes forças da internet que a gente tem aí também. Sacaneando essa parada, sabe? E assim, o legal do vídeo de hoje que ele mandou, no caso de hoje é quinta-feira, ele teve participação do Danilo Gentili e do Oscar Filho, né? Que também são CQC lá e foi. A gente acabou de ver, na verdade.
E isso, cara, isso é a maneira. Antigamente, se você fosse censurado, você não podia fazer isso. Já tava morto. Ou tava morto, tava exilado, ou então, se desse a moral de te deixar na boa, só você ficar quieto, você fizesse isso, aí sim você tava morto. Então, sabe uma coisa que eu tava pensando agora na parada? Pô, nessa época aí tinha lá o Raul Seixas e o caralho, falava merda pra Dedéu, não sei o que, beleza. Do loucão, Paulo Coelho também louco pra caralho, não sei o que. E agora que o Paulo Coelho poderia falar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, o cara vira quietinho, o mago e se passa por bom menino. Sim. Pô, o cara totalmente mudado pela mídia, né, cara? Também. Dinheiro, cara. Aí já é história, braço de Judas aí. Isso aí mesmo, porque a hipocrisia... Olha só, tipo hipocrisia, assim... né? A gente tá... Cara, tô falando pra caralho. O Ray William Johnson, que é o maior do mundo lá do YouTube, ele já teve infinitas propostas da televisão. Várias milhões de emissoras já chamaram ele pra trabalhar. No início, ele até ia ver a proposta da televisão. Ele lia o contrato, ele falava assim: vocês estão malucos que eu vou fazer isso aqui. Na época que ele era bem menor do que era hoje. Eu não vou fazer isso aqui, eu só vou fazer se for do meu jeito, não sei o quê. Aí a pessoa falou: tá bom, garotinho, então sai daqui, ou depois você vem engateando pra gente. Porra nenhuma, ele só quadriplicou de tamanho e manda na parada agora. Tem certas coisas, por exemplo, o Ray, quando ele fala palavrão no vídeo dele, ele põe o pi, né? O barulhinho de coisa. E assim, teoricamente, ele poderia não tirar esse pi, né? Só que ele sabe que o público dele são crianças, né? Tem muita criança que assiste o canal dele, muita criança. Até porque o público do YouTube americano ainda é bem jovem, né? Ainda, nesse momento ainda é bem jovem. O brasileiro também. O brasileiro, então? A internet ainda, né? O brasileiro é fraldinha. O jovem tem tempo pra ficar, né? Não, fraldinha. E aí ele também corre aquele risco dos pais verem o vídeo, aí vai, clica na bandeira, flaga o vídeo e tudo mais. E a ideia dele não é ser rebelde, revolucionário, é fazer piadas, zoar. Então ele bota o pizinho, continua falando palavrão pra caramba nos vídeos dele, e põe o pi lá, se, tipo, não incomoda ninguém e tudo mais. Isso não é uma coisa de censura, é coisa que ele chegou a um conceito de bom senso. Ele virou e falou: pô, não vou fazer isso porque faz mais sentido eu fazer dessa maneira. No vlog, no Breaking Lay, eles falam palavrão pra caramba. Porque é um vlog e a parada deles é natural. Eu acho hipocrisia, uma coisa de idiota. Cara, achar que palavrão, uma coisa escrota que não sei o quê. Cara, eu tive professor de português, entendeu? Professor de história e vários que falaram que, cara, palavrão, às vezes você falar: pô, aí, eu gosto de tu pra caralho, seu filho da puta, tá sendo mais amoroso do que eu chegar pra você e não usar nenhum palavrão e falar: eu te odeio. Odeio não é uma palavrão, cara, mas pro cara ele vai se sentir tão ofendido ou tão triste com aquilo ali que pra ele foi uma ofensa pior do que eu chamar ele de filha da puta, mas eu amo ele, e aí? Entendeu? Mas palavrão tem que continuar sendo banido. Porque senão não vai ser tão gostoso falar. Se mesmo falar, se chegar a vovó falando: e aí, seu filho da putinha, você não vai achar mais legal. Nasceu mais um viadinho. Nasceu mais um escrotinho, seu pirocudo. Não tem graça. E o Lucas do Vagazóis, o que ele gosta que a gente fale mesmo, carioca? Filha da puta, né? Filha da puta. Muito bom. Muito bom. E a gente tá... Esse negócio, o que o Guilherme tá falando aqui, do jeito de a gente contribuir, né? Tipo, a gente tá... Porque a gente viu uma estatística outro dia que... se não me engano, deixa eu lembrar aqui. 94% das pessoas do mundo é passivo de conteúdo na internet. Só lê, observa e tal. 5% replicam isso. Tem muito blog que simplesmente só bota coisa dos outros, deu retweet e você está replicando o conteúdo, né? E 1% das pessoas no mundo produz, né? A gente aqui tem o privilégio de ser esse 1%. E todo mundo pode produzir. Óbvio que a gente não está dizendo que é obrigação de ninguém produzir nada. Você produz se você quiser, óbvio. Só que aqui, o que a gente está fazendo, a gente faz esse podcast, você pode ver aí nas exibições, não tem muito. A gente faz o que a gente gosta de compartilhar o que a gente está conversando. A gente cansou de ficar tendo essas conversas aqui que a gente está tendo sem gravar, sabe? Então a gente achou que era legal, porque é um conteúdo interessante. O nosso objetivo aqui é deixar conteúdo bom, deixar alguma coisa pra internet, porque quando eu comecei o Estúdio Pirata, lá um milênio atrás, né? Um ano. Um milênio na internet são um ano atrás era uns 1000. Há um ano atrás, cara, eu só comecei a fazer porque eu olhei o YouTube, eu olhei a internet e eu falei: eu quero participar disso. Foi essa minha motivação primária, eu quero participar disso, sabe? E eu continuo com essa visão, cada vez aumenta mais essa coisa de querer participar, querer fazer crescer, tanto que a gente toda hora, o podcast é relativamente novo isso aqui, a gente
Tá com, a gente tem quantos canais? Temos 6, 5, sei lá? 5 canais, a gente vai abrir o site. Cada hora a gente está crescendo e a gente quer compartilhar com vocês as coisas, entendeu? Se a gente conseguir, com nossos vídeos, com o nosso conteúdo, deixar uma pessoa, né, procurar e querer buscar e querer aprender mais sobre qualquer coisa, já valeu a pena, sabe? E não estou dizendo que você tem que fazer conteúdo, não. Você não precisa fazer também, você pode só replicar, ver e aprender. O importante é que vocês leiam e entendam e não fiquem... tudo que vocês não gostem... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui básico. Eu não gosto de heavy metal. Sei lá, esses rock alucinante assim. Eu gosto de rock, mas tipo, heavy metal boladão que você não entende nem o que o cara tá falando. Eu não gosto. Eu não tenho o direito de dizer que isso é uma merda. Eu só não gosto, é uma opinião minha. É diferente de Restart. É uma merda. Não opinião, é uma merda. Você tem o direito de dizer que é uma merda, mas você não pode, com esse seu direito de dizer que é uma merda, querer que eles parem de fazer. Claro, exatamente. E aí, você pode não concordar com a opinião de uma pessoa, você pode não gostar do que a pessoa está falando, mas você não tem direito de achar que ela está errada, que está falando... Você pode falar o que você quiser. Você tem direito, você tem direito, mas você não, tipo... Se você, é aquele negócio, caralho, tem um X ali do lado. Lá em cima, no canto, olhou, opa. Exatamente. Fecha a porra do vídeo, cara, fecha, você tá olhando, você não gosta, fecha, né? Se a gente vê um vídeo, a gente começa a ver o vídeo. Moral, o meu limite pra ver vídeo que eu não gosto é de, sei lá, 10 segundos. E 10 segundos, o vídeo no migrador, eu vou lá e fecho. Eu não vou ficar me torturando, eu sou maluco. Vou ficar me torturando vendo um vídeo que eu não tô afim. Nego não, vê até o fim, clique em não gostei e comenta, não gostei. Porque... Não, comenta não gostei não. Ele só clica porque aí ele fica anônimo. Porque ele aí é mais mal ainda, né? É mais mal. Ele é muito curado. Mais mal ainda. E tudo que a gente fala, né, tipo... Eu fiz 100 e sei lá quantos vídeos de Photoshop. Não tem muito o que falar de Photoshop. Bagulho educativo e tal, não tem... opinião de nada, simplesmente eu faço o vídeo e ensino para as pessoas. Aqui já é diferente, no podcast a gente fala, somos várias pessoas, cada um pensando uma coisa diferente, apesar de ter muitos pensamentos similares, a gente, cada um fala a coisa que acha e aí... Inclusive nas nossas listas que teve, se alguém tá achando que a gente fez lista do Top 5 combinando, não foi, né? Não, cada um fez assim, na verdade, escondido. o Top 5 a gente fez escondido justamente para não ter isso, pra gente não botar igual. Tipo, a gente botou, eu, o Adriano e o Bruno botamos já VPO como melhor canal sem falar um com o outro, sabe? E, né? De verdade são os melhores. De verdade são os melhores. Na nossa opinião, o Iberê repetiu pra todo mundo. O Iberê foi meu segundo melhor. O Mr. Guitar tava em todos também, né? Tava todos. É uma parada que é isso que a gente tá dizendo. Assim, é óbvio, tudo bem. Eu acho que alguém que tivesse uma opinião totalmente contrária à nossa sobre a internet e tal, não está aqui. Realmente, né? Tipo, né? Pode até ser que um dia a gente chame e venha, porque a gente não sabe, mas, né, a gente é amigo de quem... Se você é amigo de uma pessoa que não compartilha os mesmos interesses que você, não é seu amigo. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, justamente, né? Ou ela é muito gostosa. Exatamente. Ou é muito rico. Ou seus propósitos também errados. Exatamente. Aí. Tem alguma coisa errada, não vai dar muito certo. Né, cara? Continuando aqui no negócio que a gente ia ter que falar disso em alguma hora. Vocês viram que são 52 minutos. Já estamos em 52 minutos. A gente tirou do ar o vídeo dos... Eu tirei do ar, eu não excluí, eu tirei do ar, tá escondido lá no meu... Tá lá comigo. Dos 5 piores canais do YouTube brasileiro. Isso vai ser o que a gente vai falar agora, porque tem tudo a ver com o tema que a gente tá falando, que é politicamente correto na internet e na televisão, mas também tem muito a ver com hipocrisia, que é a grande parte do que aconteceu nesse negócio. O que foi? A gente decidiu a nossa opinião, de 4 pessoas, né? Os 5 piores canais no YouTube brasileiro. A nossa opinião, gente que a gente não gostava, e como a gente acabou de discutir aqui, a gente fala o que a gente quiser, e o vagabundo fala também. A gente deu a nossa opinião, a gente tem o direito à nossa opinião, de todos nós, sobre o que a gente falou. E assim, não só opinião, a gente não acha de achismo, não. A gente conhece todos eles. A gente falou tudo isso baseado em alguma coisa. A gente não é maluco de ficar achando as coisas, não. A gente se baseia no que a gente vê, o que o cara passa pra gente no vídeo, na internet. Exatamente. Não só no vídeo, como no Twitter, no Facebook e afins. Isso aí. E nas coisas que acontecem, porque entre isso aconteceram várias coisas. Aí, por exemplo, uma parada, o blusão, que o Adriano acabou com o cara. Porra, deixa eu falar desse cara aí.
Na moral, o blusão, agora o filho da puta que foi lá mandar pro cara, muito maneiro ter mandado, manda pra ele também, cara. Eu vou bater pau pro cara e agora eu, de verdade, aquilo que eu sentia por ele diminuiu, cara, porque o cara foi o único que entendeu como funcionou o vídeo, cara. Foi o único. O blusão, eu virei fã. Eu também virei, cara, de verdade, eu não gostava, agora eu virei fã. Blusão, mas eu virei muito fã. Mas aí os comentários vão ser assim, ih, arregaram, cara, a gente tem que reconhecer, cara. Não. Assim, eu não sou fã, lógico, eu não assisto os vídeos do cara, mas eu ri pra caralho do vídeo que ele fez falando do Top 5 piores, cara. Porque ele fez, tipo, não se levou a sério. Se eu vejo um podcast falando mal de mim, ou falando mal do Estúdio Pirata, porra, eu posso até ouvir, por curiosidade, mas eu vou fechar, não vou comentar. Não, o que já aconteceu, nada. A gente teve um moleque que fez um vídeo, resposta, esculhambando o Estúdio Pirata, a gente riu pra cacete quando a gente viu aquilo. Tipo, você não dá atenção, você ri, tá ligado? Foi o que ele fez, ele deu atenção no sentido, mas ele riu, tá ligado? Tipo, ele zoou, ele obviamente não ficou se martirizando porra nenhuma, ele obviamente não se leva muito a sério, ele leva, pelo contrário, ele zoa pra caralho. Então, tipo... Ele entendeu o contexto, ele não contexto, cara. Tipo, lógico. Não veio falar coisas no Twitter, tirou vocês da bota. Tirou ninguém da bota, né? Pois é. Cara, a gente coisa de criança. Aí deixa eu terminar de só dar a explicação, depois a gente continua falando. Eu peguei o vídeo, tirei eu vou te dizer os seguintes motivos. O motivo principal, juro pra vocês, é que o nosso podcast é o que a gente tá falando, a gente conversa, a gente gosta de fazer, e a gente tem uma audiência de 700 mil pessoas em cada podcast. Essa é a nossa audiência. 700 a 1000 pessoas por podcast. Eu também tomei um susto, cara. 700 mil, cara, tá roubando mais do que o SBT, mano. Tá roubando a gente, hein? Aí, esse vídeo, só porque a gente falou mal de meia dúzia de crianças, teve 2.000 exibições em um dia. Eu achei isso ridículo. Sim. Os caras viram 1 hora de vídeo só pra ver se é do que a gente tá falando. Às vezes não viu 1 hora de vídeo. Também pode ser isso, a gente não sabe. Entendeu? Porque pra ter pessoas mentindo, tiveram pessoas que mentiram, disseram que a gente falou mal de uns e outros. Pode citar nome? Eu acho melhor não? Melhor não. Então melhor não. Falaram que a gente estava falando mal de uma pessoa que, na verdade, se ouvir o podcast 2 anteriores, vai ver que ele estava no top 5 dos melhores. Então é meio idiotice a gente falar mal de um cara que está no top 5 da gente, que a gente é fã. Exatamente. Então tudo bem. E o cara teve que inventar pra ver se ele ganha um pouquinho da atenção, entendeu? Atenção, né, cara? Ele queria atenção, porque, tipo assim, o grande motivo da gente não dizer o nome da criança é pra não dar mais atenção pra ele. Então deixa aí. É bom. Mas vamos deixar no ar rapidinho. O cara é totalmente cópia do Shane Dawson. Aí vocês escutam lá e vocês já vão saber quem é. A questão é, eu tirei, cara, porque eu não sou criança, cara. Eu trabalho pra caralho, estudo, todo mundo aqui tem muito o que fazer. A gente faz podcast tarde, hoje, agora são 00:42. A gente faz o que a gente gosta pra produzir conteúdo e eu não ia ficar me estressando por causa de meia dúzia de criança. Não ia mesmo. Então, cara, eu faço podcast pra me divertir, porque a gente gosta e tal. Então tá lá, depois eu libero aquela merda lá um momento. Vai continuar existindo, quem viu, viu. Se você quiser ver, cara, fala pra mim que eu mando pra vocês verem. Não tem problema nenhum em assistir. Só que eu não ia... A frase do vídeo vai ser, manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim. Isso. E aí, pra evitar mais mentiras, mais historinhas, a gente achou melhor tirar. A verdade é que então montava um assunto que a gente ia abordar em outro podcast, é se a gente deve satisfação a quem escuta a gente. Isso é muito relativo, tipo, eu não precisava falar nada sobre isso pra vocês, eu não precisava, eu tô falando porque... Mas é porque cabe muito nesse assunto, né? Cabe muito nesse assunto. Que é a questão do politicamente correto. Tipo, se a gente faz um vídeo falando bem, aí teve 1.100 exibições, aí faz um vídeo falando mal e dá 2.000 exibições. Em 2, 3 dias. Porra, é ridículo. As pessoas estão dando mais valor pro falar mal, pro xingar, do que pra apreciação. A fórmula é falar mal e xingar. Tipo, a gente resolveu fazer as listas porque é o que a gente sempre faz. Né? É o que a gente sempre faz. Porra, eu acho que esse aqui é o melhor. Eu acho que esse aqui a gente achou interessante. 4 pessoas diferentes, ver o que ia bater, o que ia fazer e ainda compartilhar. Todo mundo faz, até gente que veio falar que vocês se reuniram pra falar mal de pessoas que produzem conteúdo para o YouTube, também tem sua lista dos vídeos que ele não quer ver, que já viu e não, ou não gosta. Você olha, você entra no YouTube e fica tudo no canal. maravilhoso. Vou me inscrever, porque ele faz conteúdo pro YouTube, então eu acho bom me inscrever, porque eu tô apoiando assim. Não, meu irmão, você tem que valorizar o que é de qualidade pra você. E vale lembrar assim, a pessoa que disse isso, enfim, também não vale a pena ser citada, mas algumas pessoas podem pensar como ele, eu acho que vale até esclarecer para quando voltar no ar o vídeo, sei lá, enfim.
O que foi criticado nesse top 5, os piores, mesmo. top menos 5, né? Isso. O que foi criticado ali não é o fato da pessoa produzir conteúdo para o YouTube, e sim o tipo de conteúdo que ela produz. O tipo de conteúdo que ela produz e o tipo de público que ela forma. Então, se a pessoa realmente prestou atenção no que ela criticou ali, que eu acredito que não, foi justamente isso que foi falado ali. É o tipo de conteúdo que é feito e para formar o tipo de público que a gente tem. E é uma coisa... Desculpa, é só uma coisa assim. A gente também escolheu falar das pessoas que estavam mais em vista. Sim. Porque senão, lógico que rolou um blusão que tem acho que 3 mil inscritos. Eu falei do Bruno Quaré também, que tem poucos inscritos. Mas não fala não, senão... Não fala não, senão ele vai dar vários touchdowns. Nossa senhora, esse cara aí é malvado. Ele é muito cruel. É malvado, Ele pega na rua. Mas rolou um ou outro assim, mas a gente conversou e falou, vamos tentar botar só a galera que é mais conhecida, porque senão fica irrelevante, fica sem sentido a gente ficar falando de gente que ninguém sabe quem é, né? Então a gente focou nessas pessoas e também levou muito em conta que, uma pessoa que tem 50 mil inscritos, cara, não basta, entendeu? Você fazer um vídeo a cada 3 meses, entendeu? Exatamente. E você não ligar pra... Sabe, isso é foda, isso faz você um dos piores canais por causa disso também, né? A falta de eu acho que interesse e de qualidade. O fato de ter escolhido o pior canal, cara, nesse caso aí dos 50 mil, eu acredito que seja, totalmente dependente de outra pessoa, cara. Porque quando fazia o vídeo sozinho, não tinha nem isso tudo, entendeu? Beleza, tinha aquilo de visualização, que pra mim era bugado, né? Mas, enfim, não tem como falar, não tem como saber. Mas, o canal tinha o quê? 8 mil? 10 mil? E subiu pra 50 mil tão rápido em, 7, 8 vídeos? E, estranho, 7, 8 vídeos produzidos por uma outra pessoa? Entendeu? É isso que também tem que avaliar, né? Porque, o talento vem de outro. A atenção pra essas pessoas a gente já deu demais até e nem merece. E aí que eu acho que todo mundo se foda, meu pau cresça, vira uma perna e me ajude a correr. É isso aí, meu irmão. Eu vou correr que nem um tripé, assim, ó. Jogo primeiro o bagulho, finco na terra e depois pego impulso. É meio pitfall, né? É isso aí. Pitfall. Igual o negócio você lê os comentários de quem não gostou do nosso vídeo, daquele podcast lá, era excelente, só confirma, os caras só xingando, moleque. Teve um que o cara falou assim: vocês são um bando de adolescente mimado, vai tomar no cu, é o tipo de comentário que o cara faz, tá ligado? E assim, as pessoas que a gente falou mal e que se pronunciaram sobre isso só comprovaram quão imbecis são, sabe? E só confirmaram o que a gente já achava, né? Só confirmaram o que a gente via no vídeo, achava, eles confirmaram que isso aqui no outro vídeo a gente falou do cheater. Tem gente que é cheater e mexe no thumbs down, Aí chegou, a gente tá com 300 thumbs down, em uma hora, assim. Porra, quem será que fez, né? É um cheater malvado. É muito engraçado isso. Os caras falam, eu não sou troll, seu filho da puta. Né? Esse malvado aí. O cara ter 300 contas, cara. O cara perdeu fazendo 300 e-mails pra fazer 300 contas de tudo. Agora, Pirata, fica a pergunta aí. Esse malvado aí, ele vai ou não vai pra prancha? Com certeza. Tubarão já tá cheirando já. Já tá cheirando, né? Já tá cheirando. Ih, malvadão. Cuidado, hein? Vamos ler? Vamos ler as perguntas? Vamos ler as perguntas, porque a gente já passou de 1 hora já pra variar. Deixa eu ver aqui que não tem uma pergunta idiota. Sinto que vai ser outro recorde. Olha só essa, ó. O Lanterna Digital. Porra, Lanterna Digital? Calma aí. Entrada pro bloco do programa. Perguntas do YouTube. Não, do Twitter, né, cara? Do Twitter, né? Porra, a pessoa podia rolar no YouTube também. Se fosse da Globo, já tava se mandando embora. Foi mal. Perguntas do Twitter. Não existe Twitter, cara, na Globo. Não existe, não pode. Perguntas de uma rede social com 140 caracteres. Isso. Uma rede social. Ó, Lanterna Digital, cara. Vocês podiam falar da falta de intolerância do YouTube. Falta de tolerância do YouTube. Por exemplo, quando excluíram o canal do Anões em Chamas. Aí essa é uma polêmica que a gente levanta aqui a bola há muito tempo. O YouTube não é intolerante. Muita gente acha que o YouTube que censura as coisas. Não é. A legislação brasileira não permite um monte de coisa. Muito obrigado, Daniela Scarelli, que foi culpa dela que isso tudo aconteceu. Procurem aí se você não sabe o que é. O YouTube ele tira coisas do ar porque alguém pede, porque alguém flaga, porque alguém reclama os direitos. Baseado em alguma lei. Baseado em alguma lei do país próprio, seja na lei dos Estados Unidos. Por exemplo, o Jacaré Banguela teve um problema com uns 2 ou 3 vídeos dele lá, que uma menina daqui do Brasil
tá clicando, tá reclamando com o YouTube para tirar do ar o vídeo dele, alguma coisinha assim. E se ele receber 3 vezes isso, ele perde o canal. Exatamente. E aí o YouTube se baseou numa lei de Los Angeles para poder legitimar a reclamação da menina. Sendo que ele mesmo colocou um texto lá no blog dele, que aqui no Brasil não existe essa lei, com relação à imagem e tal. Mas, enfim, é isso. Exatamente. O YouTube não censura ninguém, não tem nenhum dragão da censura dentro do YouTube. O que acontece são terceiros, não pelo contrário. O que acontece são terceiros atacando a parada e o Anões e Chamas, cara. A gente tem aqui, a gente não sabe. Tipo assim, eu conheço os caras do Anões e Chamas e eu sei que eles sempre tiveram interesse em sair do YouTube. E tipo, é coincidência demais um dia o canal dele ser excluído e no mesmo dia ou no dia seguinte, não lembro, eles já terem um player pronto para o site deles e agora eles voltarem pro YouTube depois disso. Na minha opinião, eu não acredito nisso. Eu não acredito que o YouTube excluiu a conta dos caras. Tudo bem, se você escrever lá, conta Anões e Chamas, procurar, vai lá, essa conta aqui foi escolhida por não sei o que, das diretrizes e tal. Isso é muito fácil de forjar e forçar. Você infringir a diretriz é mole, sabe? Eles até tomavam cuidado com alguns vídeos que eram flagados e tiravam do YouTube e agora eles voltaram. Então o Anões e Chamas tem aí, ele voltou pro YouTube, muito, muito bom eles terem voltado pro YouTube, apesar de continuar fazendo besteira nos comentários e tal, mas eles voltaram pro YouTube. Eu não acredito que foi o YouTube que excluiu a conta do Anões e Chamas, e não vou acreditar, não tem como. Bom, o Corinthians falou aqui, o Luiz Gustavo. Vocês acham que esse humor mais ácido que rola na internet poderá um dia ter espaço na TV? Será que a Globo nunca vai ceder? E aí? Eu acho que a Globo nunca vai ceder. Como é que é? Pode repetir? Posso, vou repetir. Se eles contratarem o Adriano lá, talvez um dia, né? Você Vamos pode lá. repetir. Vocês acham que esse humor mais ácido que rola na internet poderá um dia ter espaço na TV? Será que a Globo nunca vai ceder? O que você acha, amor? Difícil, Acho que pelo silêncio aí já da resposta já tá no ar, né? Eu acho que não cede não, cara. Também acho que não. Eu acho que essa coisa pode partir. Acho que pela Band eu vejo uma coisa mais. A Band só te permitir esses caras ainda estarem vivos, tá ligado? Se fosse a Globo já tava demitido o Rafinha Bastos. Porque existe. A Globo, ela tem dentro dela alguns núcleos de poder que controlam a parte da cultura, do que é produzido, que decide o que vai ser produzido. Eu acho que quando essa cúpula for trocada, talvez a Globo volte a ter aquele ideal que ela tinha na década de 80, que produzia TV pirata, que produzia coisas que tinham um humor mais ácido. O nome desse só pode ser bom. Enfim, que tinha um conteúdo mais ácido e que era dirigido por outro grupo. Hoje em dia a Globo tem um núcleo que tem um controle maior, tem uma visão muito mais voltada para o entretenimento, para business e money, enfim. A ideia deles é outra, é uma ideia mais quadrada, enfim. É o pessoal que tem esse tipo de controle. Então, acredito que daqui uns 20 anos, 10 anos, sei lá, 10 anos no mínimo, no máximo, eu acho. Deve mudar sim, talvez. Acho que a Globo deve abrir o olho para poder manter o seu... Acho que tem que começar a perder dinheiro. Acho que tem que começar a se ameaçar para mudar. É aí onde vai mudar. Já está começando. Eu acho que já começou a mudar. Hoje a Globo conta com um núcleo de humor o qual o Antônio Tabet faz parte, o Bruno Mazzeo, e parece que agora o Adnet também vai integrar aí. Então, são pessoas aí talentosas. Eu não acredito que o humor que o Antônio Tabet faz no Quibe Louco vai pra tela. Eu acho que são públicos diferentes. Eu acho que o padrão Globo não admitiria até o tipo de humor dele que ele coloca na internet, mas eu acredito que possa mudar um pouco. Pelo menos se mudar um pouco já tá bom. Essa fórmula de bolo que a gente vê hoje da Globo já não está agradando, e eu acho que com essas pessoas, eu acredito o Bruno Mazzeo é um excelente escritor também, e o Adnet também dispensa comentários. Então eu acho que se eles não podarem o talento desses caras, eu acho que pode mudar um pouquinho, mas eu acho que não da mesma forma que a gente tem na internet. Pensando melhor sobre essa pergunta que ele fez e sobre o acontecimento do Rafinha Bastos, o quanto a Globo prende as suas pessoas, os seus profissionais de falar, eu acho que, pensando melhor, acho que nunca vai
ter espaço para esse humor mais ácido na televisão. O único local onde vai ter esse espaço é na internet. A Globo só vai ceder a partir do momento em que ela aceitar que a internet pode vir a derrubar ela. Então a Globo vai ceder, mas não vai colocar lá na emissora dela. Ela vai ter um espaço na Globo.com, vai fazer uma parceria com o YouTube, alguma coisa grande tem que acontecer para falar a Globo aceitou, mas não aceitou porque está na internet, não está na Globo, entende? Eu acho que não vai ter espaço na TV aberta, ou esse humor mais ácido, porque isso depende de liberdade total da pessoa dizer. Tipo assim, a gente até... Toda vez que teve, morreu, né, cara? Tipo, a gente recentemente teve os normais, né, cara? Os normais eram sensacionais, descontrolada, era muito bom, eram dois, o Luiz Fernando Guimarães e o Fernando Torres são absurdos. E ainda durou muito, eu também eu entendo como o Normais durou tanto tempo. Assim, escondido, mas durou. Tava escondido, mas durou, né? E, sabe, esse é o tipo de coisa que não podia deixar de ter. É o tipo que eu falo, o Jô Soares tinha que passar 8 horas da noite, não tinha que ser 11 horas da noite. Todos os programas desse estilo do Jô Soares são no horário nobre da televisão americana. Só que se o programa que... Você fazer esse tipo de coisa, você vai acabar, com o tempo, deixando a população mais inteligente. E não é isso que interessa. Não, mas não é bem assim. Tipo assim, não é só deixar a população mais inteligente. É tipo, não tem como com a TV você deixar a população inteligente, mas fica muito mais difícil você fazer televisão, você botando conteúdo de qualidade. Se o cara, ele pega, por exemplo, faz o CQC. Você acha que é fácil fazer o CQC? Não é, né? Os caras vão, tem matéria, e tem roteiro pra caralho, e tem edição, e tem tudo, e tudo mais. Aí você faz o Zorra Total. Toda semana é a mesma coisa. Assim. Toda semana é igualzinho. Até as piadas são iguais, os jargões são iguais, é tudo igual. Só muda uma vírgula aqui, uma virada ali e acabou. É muito mais fácil. É muito mais fácil condicionar as pessoas do que realmente ter que pensar em fazer conteúdo bom, né? É por isso que a gente sempre também fala, quando fala de conteúdo para a internet, no quesito mais YouTube, e pessoas que fazem conteúdo direto e querem fazer conteúdo bom, a pessoa não pode pensar só na audiência que ela tem, né? Primeiro que a audiência é muito pequena, e segundo que fica datado, tipo, você só pensa na sua audiência, você faz um vídeo para aquela sua audiência. E aí, se vier uma outra pessoa que não é a sua audiência, como é que você vai crescer? Outro dia eu estava vendo o documentário do Stan Lee, da entrevista dele, até falei com meu irmão, que ele falava que na época que a Marvel começou a desbancar a DC, que o Stan Lee começou a fazer certas coisas, uma das coisas que ele fazia era pensar que cada pessoa que estava lendo um gibi dele era o primeiro gibi daquela pessoa. Então fazer com que, tipo, sempre tinha que ter uma coisa para aprender cada pessoa, porque só assim que dá para crescer. Só pensando que cada pessoa que vai ver aquilo... Então você não pode ter uma continuidade absurda. Você não pode, tipo, a pessoa para entender um vídeo seu tem que ver há 2 anos seu vídeo. Não faz sentido, né? Cada vídeo tem que ser um vídeo diferente, tem que ser uma história diferente, uma ideia diferente. E isso dá muito trabalho, né? É muito mais fácil você pegar uma receitinha de bolo, ficar fazendo toda semana tudo igual, do que fazer um CQC, que toda semana é uma matéria diferente, é uma ideia, né? Não, fora que foda, é difícil. Eles também se baseiam muito nos acontecimentos do cotidiano, pois né? Então, sempre tem que estar ligado. Eles têm que estar ligados em tudo que é forma de comunicação, para eles saberem o que vão escrever na matéria. Ontem a gente estava vendo o Agora é Tarde, e aí o Danilo Gentili, né? E aquele homem picanha foi lá, o Danilo foi lá zoar ele. Foi, muito bom. O Danilo pegou aquele brinquedo antigo que se chama cara a cara, né? Que você fica dizendo as características dos personagens e vai excluindo. Ele fez isso com os jogadores do Corinthians e tal. Louco, ele não precisava fazer nada disso, tá ligado? Ele podia botar o cara lá e ficar entrevistando e foda-se. Mas não, fez a parada diferente, pra fazer um humor diferente, uma coisa diferente, sabe? Né? Deu trabalho, só que ficou muito maneiro. Quando ele levantou aquele troço lá, foi muito bom, tá ligado? Isso que a gente tá falando, tipo, o grande trabalho é pensar. Pensar um negócio que o povo tem preguiça de fazer e que dá trabalho, se você quer saber, né? Não é fácil você, no meio do dia a dia de todo mundo aí, fazer as coisas, a gente pensar em coisa diferente, sabe? A maioria das ideias que a gente tem acaba vindo do nada. Cabe a gente aplicar elas ou não. Né? Cabe a gente pegar aquela ideia que a gente teve na hora e esconder, o que quase todo mundo faz, por infinitos motivos, não estou criticando ninguém, cada um tem sua opção, produz se quiser, se quiser não tem problema nenhum. Só que no nosso caso, por exemplo, as nossas ideias a gente tenta não deixar elas passarem. Quando a gente tem alguma ideia de alguma coisa diferente, fazer outra coisa, a gente vai lá, anota e guarda. Porque a gente pode usar isso depois. Porque a gente assumiu esse compromisso de fazer conteúdo. Então a gente não pode querer ficar parado, querer ficar igual. Isso não está no nosso vocabulário.
Por isso que é importante isso e realmente o povo do CQC é uma inspiração. Vamos terminar de ler o negócio do Twitter aqui, senão vamos ficar até amanhã. Vamos lá. Trevor _oficial. O que vocês acham sobre a liberdade de expressão na TV e a liberdade na internet? Bom, o que a gente estava falando. A liberdade na TV fica presa aos contratos dos patrocinadores, né? E é muito, muito, muito pouca. Tipo que o William Bonner, que é um dos maiores comunicadores do Brasil, eu nunca vi ele falando uma vírgula fora da ordem lá no Jornal Nacional, sabe? E inclusive no Twitter dele, que é um dos maiores do mundo, diga-se de passagem, ele também só fala coisas fúteis, né? Era um espaço que ele teria para falar o que ele quisesse, dar a opinião dele sobre as coisas. Ele não faz nada, sabe? Sabe, ele é muito mais evolucionista do que revolucionário. Ele fica lá na dele. Ele faz o negocinho dele, tipo, ele engrandece o que ele tá fazendo. Correto. Totalmente. Ele faz, mas aí ele faz o jornalismo de direita e levanta e faz as notícias e faz as coisas e tudo mais e acabou. Bom moço, família, bonito. Como é que será que é o sexo? Então, Como é que será que é o sexo William Bonner e Fátima Bernardes? Totalmente sensal. Não, às vezes tem as coisas que são impagáveis no Jornal Nacional. A Fátima Bernardes, não sei o que foi, que falou que Michael Jackson morreu. Passou a matéria do Michael Jackson que tinha morrido. Aí a Fátima Bernardes foi falar um negócio e falou, tipo, tudo errado. Aí o William Bonner virou e falou pra ela: estamos todos muito abalados com isso. Boa noite. Tipo, caralho, escolhendo a mulher na hora ali no ar. Podemos ver que estamos todo mundo muito abalados. Aí a questão da liberdade na internet, cara, a internet é totalmente livre e é incontrolável, ainda bem que né? Incontrolável. E dentro da internet, por que a liberdade é total? Porque é o único lugar do mundo que tem tanto conteúdo independente. Na televisão, nenhum conteúdo independente, não existe conteúdo independente. Na internet, no YouTube principalmente, praticamente tudo é conteúdo independente. Então você fala o que quer, ninguém tem rabo preso, todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, como quer. E a gente tá falando aqui, a gente vai continuar falando. E assim, a gente tem parceria com o YouTube, temos. A gente tem que seguir umas diretrizes, temos. Mas só que são diretrizes que não tem nada a ver com a minha liberdade de expressão. Eu tô livre de falar o que eu quero. O YouTube e a Google permitem a gente falar o que a gente quiser. Falar, ter a nossa opinião. Então a gente não é preso por nada, a gente, diferente de televisão, a gente é monetizado de uma maneira completamente diferente e a internet dá essa liberdade total pra gente fazer. E as diretrizes do YouTube, na verdade, só são relacionado a material que você produz. Material que produz, direito autoral, protegendo coisa e tal. Nada mais justo de você dar crédito pra uma pessoa que você utilizou uma música ou que você utilizou uma imagem. Nada mais justo. Galera, 1h16, não batemos. Não batemos, vamos ficar em silêncio. Mas tem consideração final, então. Exatamente. Então vai bater. Vamos, 1h27, vamos ver se a gente chega lá. Vamos começar as considerações finais, Adriano? Então, eu acho que... Vai sair, né, pra chegar no 27? Não, fala aí. Cara, tudo que a gente já falou e a opinião é a mesma de todo mundo, a gente continua achando que é uma babaquice, o povo é muito hipócrita, acha que banir o cara da televisão acabou, vamos foder a vida do cara, e o cara é muito maior do que CQC e tudo mais. Eu não duvido nada que, como foi falado aqui, ele consegue trabalhar em qualquer emissora de TV e tudo mais. Em relação ao povo que não entende mais ou menos a funcionalidade do podcast, só lamento pra eles, entendeu? A gente vai continuar fazendo isso, pode incomodar quem for. E a ideia é essa, cara. A galera tem que deixar de ser hipócrita, entendeu? Começar, agora que não tem ditadura, que você pode dar sua opinião nas coisas, entendeu? As pessoas meio que querem privar e... Na verdade, eu acho que é coisa de status, cara. Eu não sei, alguma coisa relacionada a isso, entendeu? Tipo, o cara fala palavrão, eu não vou falar pra me sentir superior. Ou, o cara é um bagulho meio babaca, saca? Eu não sei como é que explicar isso, mas, enfim, a minha opinião é essa. Continuo achando que todo mundo pensa igual, é isso. Vai lá, Bruno. Eu acho que a gente tem que aproveitar o momento que a gente tem da internet, do boom do YouTube, da credibilidade que a internet aos poucos vai ganhando. Aos poucos mesmo, porque bem lento, né? Porque é foda quem tá em evidência, principalmente no YouTube, quem deu a cara a tapa. Tipo, os blogueiros aí chamam de gordo, os blogueiros é vagabundo. Então é foda, né? A credibilidade ainda é muito
deslocada, né? A galera ainda vacalha. Você acabou de falar uma coisa que a gente vai ter que tirar essa parte, porque você vai ser censurado. Você falou que gordo não tem credibilidade? Como assim? Que absurdo, que absurdo! Como assim? Brincadeira, zoeira. Eu sou gordo, galera. Tu pode falar o que você quiser, pode falar até tem 3 braços, cara. Eu tenho 3 braços. Não, eu tenho 3 pernas, na verdade. Isso. Pronto, eu tenho 3 pernas. Pronto. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. Eu acho que é o mais importante. Não é necessariamente, tudo bem, se você não quer dar a sua opinião sobre tudo, eu acho que também está no seu direito. Mas acho que a gente tem que, ao máximo, se segurar para não privar os outros da opinião deles. Pra gente ver uma opinião completamente contrária da nossa e simplesmente deixar lá, sabe? Pra que ficar clicando e não gostei? Pra que, sabe? O cara fala lá mal de sei lá quem que tu gosta, e tu vai e clica em não gostei, xinga no comentário, tipo... A opinião é de cada um. Eu acho que o que é válido é a gente respeitar a opinião do outro, deixar ele ter a opinião, como a gente pode ter a nossa. Eu acho que a gente cada vez pode ter mais a nossa opinião, quanto mais a gente deixa o outro ter a dele. Eu acho que é por aí. A minha consideração final com relação a essa questão do humor politicamente correto é basicamente isso tudo que o Adriano falou, que o Bruno falou também. Eu acho que eu vou deixar só uma frase, assim, que eu até pensei em buscar quem foi que falou. Eu já li algumas coisas dele, mas eu não vou lembrar o nome mesmo. Mas até coloquei no vídeo que eu postei hoje lá, essa frase, ela é: eu posso não concordar com o que dizes, mas defenderia até a morte o seu direito de dizer. Isso. Então, é basicamente isso relacionado à liberdade de expressão e compreender o direito da pessoa ter a liberdade de dizer e ter a opinião dela. Enfim, respeitar a individualidade de cada um. É isso. Vamos lá, gostaria de agradecer aí o espaço aí da galera aí do Estúdio Pirata, e vou estar presente aí no site aí também, levando um pouquinho aí de informações aí da publicidade para vocês, etc. Bom, as minhas considerações finais aí, fica a dica aí para vocês, cara, que tem aí hoje a possibilidade de ter acesso a conteúdo, todos os conteúdos do mundo aí. Cara, aproveita isso. Hoje você tem informação de tudo que você quiser fazer. Cara, não desperdiça isso tentando calar a boca de ninguém, entendeu? Pelo contrário, fala o que você pensa e deixa as pessoas pensarem da forma dela, entendeu? Então, aproveita hoje a informação que você tem, os mecanismos que você tem para crescer e fazer com que a sociedade cresça também. Acho que é isso aí. Bom, é justamente o que todo mundo falou, que a gente ficou discutindo aqui, a questão do... Eu acho o politicamente correto tá babaquice, tanto que vejo pouquíssimo televisão aberta, a não ser o Mengão, que não tem como. Fora isso, Vasco. Fora isso, a gente está na internet nesse momento com uma audiência que ninguém nunca imaginou que ia chegar. Deem valor a isso. E é o que o Bruno falou, as pessoas têm direito a ter opinião, e mesmo que você não concorde, o direito delas terem opinião é uma das coisas mais importantes que a gente conquistou no nosso país e no mundo em geral. Tem países no mundo que você não pode falar o que você pensa, se você falar você vai ser morto. Coreia do Norte, China. A gente está num lugar que a gente pode falar. Então, a censura é uma das piores coisas que a gente pode ter na sociedade. Qualquer tipo de censura. Então, você vê a opinião de uma pessoa, você tem todo o direito de não concordar, xingar, fazer o que você quiser. Só que você tem que entender que ela tem o direito de ter aquela opinião, mesmo que você não concorde. Se você não concorde, vai embora. Eu já cheguei em muitos vídeos e vi o vídeo, até todo, não concordei, mas eu não fui lá e não gostei, não fui lá falar mal, trollar. Eu não faço isso. Pra que eu vou fazer isso? Tem direito de ter a opinião dela, mesmo quando eu não gosto dos vídeos. Cara, as pessoas que a gente falou aqui dos top 5 piores canais, a gente nunca foi num vídeo esculachar os caras, nunca fizemos isso. Não tem a mínima necessidade de fazer um negócio desse. E assim, já aconteceu de eu dentro do YouTube, eu já comentei alguns vídeos pontualmente, qualquer coisa, não necessariamente que eu gostei ou não, isso causou uma certa repercussão por causa do tamanho do Estúdio Pirata. Eu não faço mais isso.
sabe? Teve gente que eu comentei, o autor do vídeo ia lá e comentava em cima, tipo, com medo do que eu tava achando, entendeu? Um dia eu zoei alguém, eu zoei alguém que eu conhecia pouco, mas fui lá e dei uma zoada. O cara comentou em cima, tipo, cheio de dedos, com medo que eu tivesse não gostado da parada dele e fosse fazer. Cara, relaxa, isso aí não vai ter comigo. Eu não sou obrigado a gostar do que você está fazendo, mas eu nunca vou censurar ninguém. Ninguém. Isso nunca vai partir da gente aqui. Jamais. Não, além do que... É porque o Dave, ele chegou pra mim e falou, por considerações finais, eu fiquei com medo, porque foi muito rápido, eu não sabia o que pensar, tava muito rápido. Todo mundo teve a oportunidade de pensar antes, eu não. Enfim, não, é só pra falar um negócio. Eu acho que eu não ia me perdoar se eu esquecesse de falar. Hoje é... A gente começou a gravar quinta, já é dia 7, mas era dia 6, a gente começou a gravar dia 6 e hoje foi o dia da morte do Steve Jobs, que pelo menos pra mim foi uma grande inspiração em tudo que eu fiz na minha vida desde que eu conheci o trabalho dele. O Estúdio Pirata então também. A gente não vive mais em iPhone, por exemplo, o negócio, não só o iPhone, como o cara mudou o mundo com a criatividade dele e são poucas pessoas que podem dizer que conseguiram fazer isso na história da humanidade. Ele não mudou o mundo produzindo carro ou extraindo petróleo, ele mudou o mundo com a criatividade dele. Isso poucas pessoas fazem e foi uma perda muito grande. Uma pessoa ele tinha 56 anos, mas tinha um câncer terminal. Eu falei isso até no Twitter. Eu não fiquei tão abalado quando eu descobri que ele morreu, porque eu fiquei mais abalado quando eu descobri que ele tinha câncer no pâncreas, que eu sabia que ele ia morrer mais cedo ou mais tarde, porque não é um negócio que não tem jeito. Então eu agradeço ao Steve Jobs e à Apple por tudo que aconteceu durante todo esse tempo, tudo que eles provocaram na internet. Apesar dos caras fazerem coisas físicas, aparelhos e tal, eles também revolucionaram a internet. Então eu deixo aqui essa mensagem agradecendo tudo que o Steve Jobs fez, porque a Apple vai passar por um momento muito difícil sem o Steve Jobs agora. Eu vou botar aqui embaixo na descrição do vídeo um discurso que eu vi dele na Universidade de Stanford. Que é o mais... Não. Que tem legendado, eu vi hoje que tinha um legendado lá que me mandaram. E aí vou botar aqui embaixo, que foi um dos discursos mais épicos, famosos dele. Sim, é uma inspiração. Quem não conhece, procura ler. A biografia dele vai sair agora, aí, dia 24. Aí eu vou ver se eu pego pra ler, com certeza. Porque é um dos maiores gênios que a gente teve. Porque, o que a gente tá falando, ele não é um gênio porque ele criou o iPhone, porque ele conseguiu desenvolver o iPad. Foi porque ele teve a visão de fazer. Ele falou, antes do iPhone não existia nada parecido com o iPhone. O iPhone, a única coisa que ele tinha similar com os celulares é que ele também telefona. O Guilherme estava me dizendo hoje que a Apple gasta R$0 em pesquisa e desenvolvimento. 0. Porque se ele pesquisar o que os consumidores estão precisando, ele não vai conseguir criar o iPad. Porque ninguém imaginava que isso fosse uma necessidade. Uhum. Ele é um gênio também por causa disso. Além de ser um dos maiores ícones da história executiva do mundo. Não tem palavra para descrever. Eu posso ficar falando a noite inteira sobre a importância que o cara teve no mundo. E a gente vê aí no dia da morte dele quantos rivais, como a Google colocou. A Google se matava com a Apple. A Google, e assim que ele morreu, estava lá no site da Google o link para o site da Apple com a data do nascimento e morte de Steve Jobs. Que as pessoas que olham acham pouco, tem um link lá. O Google é um site acessado mais de 100. É o maior site do mundo. O site da Apple deve ter 200 milhões de vezes mais acesso por causa disso, sabe? Essa é uma coisa também, tem espaço pra todo mundo nessa merda, né? O Bill Gates deu declarações, o Bill Gates também é outro que queria matar a Apple, deu declarações dizendo que o mundo perde um grande executivo e realmente não tem comparação entre todos que eu já vi na minha vida em relação à tecnologia, internet e o que a gente tem hoje, conhecimento que a gente está fazendo aqui, muito por causa dele e da... Esse microfone a gente comprou na loja da Apple. Esse microfone a gente comprou na loja da Apple. Então, aquilo que eu tava falando, que o David terminou agora de falar, porque a consideração final minha ficou meio estranha, porque eu fiquei nervoso, enfim. Então é só um conselho pra galera aí, entendeu? Muita gente se fudeu pra tu ter liberdade de falar qualquer coisa hoje, entendeu? Então muita gente simplesmente sumiu, entendeu? Tem um monte de gente aí que procura, não só aqui no Brasil, como na Argentina, tem as mães da não sei da onde... E aqui no Brasil tem ninguém procurando até hoje o corpo e o caramba. Então muita gente se fudeu pra você agora que faz um vídeo aí, nem que seja um vlog, cara, qualquer coisa, entendeu? Pra você estar divulgando agora, muita gente se ferrou. Então, deixando bem claro que esse vídeo e todos os outros é a opinião nossa, cada um tem sua opinião.
E, coincidentemente, todo mundo aqui tem... Não, coincidência não, porque aqui já falou, né? Afinidade, todo mundo é amigo e a maioria das vezes a gente tem a mesma opinião. E, então, cara, não é porque a gente tem uma opinião que você vai deixar de fazer vídeo por causa da gente, claro que não. Mas também não fica se torturando, entendeu? Porque a gente a gente não gosta de uma coisa e o cara vai se matar ou vai entrar em depressão e parar de fazer vídeo, como alguns já aconteceram. Sim. Entendeu? Então, cara, foda-se, bola pra frente, cada um tem sua opinião, você vai ter sua opinião sobre mim, pode me achar um idiota ou qualquer um daqui, e o problema é de vocês, entendeu? E o problema é nosso e assim fica, cara. A liberdade de expressão é isso. Isso aí. Então, vamos finalizar. Eu agradeço a todo mundo que participou. O Guilherme que veio aqui pela primeira vez. Eu espero que volte mais quando... Agora a gente vai descobrir se ele gostou ou não daqui a pouco, né? E agradeço a todo mundo que está assistindo. Comentem aí, a gente sempre... sim, porque vai falar o quê? Não, o Guilherme é convidado. No final a gente sempre fala para as pessoas dizerem alguma coisa. Diz aí uma frase, uma palavra para eles botarem nos comentários. Qualquer coisa. Uma frase seria bom. Uma frase? Pode ser. Relacionada a qualquer coisa? Tem que ser coisa. Pode ser com tema. Pode ser com tema melhor ainda. O tema já que a gente tá falando do Steve Jobs, vou falar uma frase que eu li e achei bem interessante. É assim, como é que é? Até postei no Facebook, deu branco. Vamos lá. Nós não queremos vender água com açúcar, nós queremos mudar o mundo. Então acho que esse é o pensamento aí da Apple, e eu acho que tem que ser o pensamento de cada um. Vamos mudar o mundo, porque tá na mão de cada um. Então, vamos lá, então. Pode ser nós queremos mudar o mundo? Não, a frase vai ser essa aí. Não, a frase vai ser pode ser também. Não, a frase vai ser essa aí que eu gostei. Não, tem que honrar o Steve. Não queremos vender água com açúcar, queremos mudar o mundo. Exatamente. É isso. Então, por favor, se vocês chegarem até aqui, 1h30, no recorde, novamente. Nós não queremos vender água com açúcar, nós queremos mudar o mundo. Escreve aí, eu sei que é grande, mas pelo amor de Deus, vocês escutaram até agora. Manda aí embaixo, dê suas sugestões e mandem temas pra gente. A gente precisa de temas. Manda tema, dá joinha no tema que você gostar aí, que a gente vai desenvolvendo. Porque durante a semana a gente pensa e vai, não vai. Se a gente gostar do tema de vocês indicado, a gente vai dar falar, os créditos. Com certeza. Então manda aí nos comentários, falem com a gente, que a gente sempre responde todo mundo. Então mandem pra gente. Muito obrigado a todo mundo que escutou até agora. E eu vou avisar de novo que, como o Bruno disse, como o grande Stan Lee disse, cada podcast pode ser o primeiro podcast de alguém. Então esse é um podcast, galera. É pra escutar, não precisa ficar olhando pra imagem aí. Você olha, aí você segue todos os Twitter que estão na tela, e aí depois você só escuta, entendeu? É só isso. Esse dá pra você escutando, se você usar um programinha, dá pra você escutando por trabalho. Os próximos, se a gente continuar no ritmo, quando tiver 6 horas assim, é pra quando você estiver viajando para outro estado. Isso. Entendeu? Aí você termina. Indo pra Goiânia. Pra Goiânia. Então, beleza, galera. Até mais. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau. Valeu. 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 Tchau.